aula de ciências. Para a gente introduzir a nossa aula de ciências, a gente vai conversar um pouquinho sobre a alimentação, sobre nutrição, para a gente poder entender depois como que é o nosso sistema digestório. No nosso livro, na página 124, olha só, a gente inicia então conversando um pouquinho sobre o que é alimentação saudável. Vocês percebem que o menino está ali já, né? A cabeça dele já está em formato do hambúrguer, né? Então, será que esse alimento, ele é totalmente saudável? Ah, mas prof, ele tem um alface, ele tem um tomate. Sim, mas em que quantidade que ele está comendo? Ela diz assim, quem acredita nisso? Você é aquilo que come. Tudo que a gente ingere é o que vai fazer com que o nosso corpo depois se desenvolva de maneira saudável. Algumas perguntas ali no Levantando Hipóteses são bem importantes. Os alimentos são importantes para a saúde? As pessoas de diferentes idades ou com estilos de vida distintos devem se alimentar da mesma maneira? Por quê? Será que um bebê deve se alimentar da mesma maneira que você com a idade de 10 anos, que um adulto, que um idoso, as mesmas quantidades, as mesmas vitaminas? Será que é assim que funciona? Nesse capítulo, então, a gente vai ver como que é o funcionamento do nosso corpo. Primeiro, a gente vai trabalhar com a nutrição, tá? Nutrição humana. Lá na página 126, eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho o que a gente vai trabalhar, tá? Então, na página 126, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho sobre a origem dos alimentos. Nós podemos entender que os alimentos são de origem animal, vegetal e mineral. Observe ali na tela que de origem animal nós temos tudo que é proveniente dos animais. A carne, o ovo, o leite, não pensando ainda nos derivados, e sim no que vem propriamente dos animais. Dos vegetais, tudo aquilo que a gente planta, que a gente colhe e transforma também. E o mineral é aquilo que a natureza nos dá, que é a água e o sal. Podemos perceber, então, alimentos de origem vegetal. Olha ali, produtos de origem vegetal, que é o caso das frutas, dos vegetais, dos grãos, dos legumes, cereais. Como é bom a gente ter uma alimentação bem variada, por exemplo, a gente ter os alimentos de origem animal, vegetal. Tem pessoas que são vegetarianas ou veganas que não comem os alimentos de origem animal. Esses são os veganos. Mas eles substituem o que a gente necessita para o nosso corpo, que são vitaminas, proteínas, todo tipo de vitamina, os sais minerais, com outra alimentação, somente tirando dos vegetais. De origem animal, olha ali, nós temos as carnes, os leites, os seus derivados do leite, que nós temos os iogurtes, que mais? Os queijos, tudo que a gente pode estar fazendo, né, de leite. Por exemplo, tem gente que toma leite de cabra, tem gente que toma leite de soja, certo? E o soja já é, então, de origem vegetal. De origem mineral, a gente, então, tem a água e o sal, tá? Esses, então, são encontrados na natureza. A água, que o nosso corpo necessita, no mínimo, 2 litros de água, no mínimo. Ainda mais agora, nesse período de pandemia, a gente precisa ingerir cada vez mais a água, porque a água é onde vai limpando, e a gente vai ver isso no processo digestório depois. A água vai limpando o nosso organismo, vai nos dando mais energia para que a gente possa viver de maneira mais saudável. Também temos, aqui descrito, produtos derivados. Olha só, por exemplo, o produto, o queijo, da onde que as pessoas fazem o queijo? Do leite. Então, toda transformação de um produto se diz que é um produto derivado. No livro, página 126, a gente vai ter mais específico ali sobre os produtos
né, sobre os alimentos, a origem dos alimentos e os produtos derivados. Na número 3, da página 127, você tem que colocar de onde vem esse alimento, qual é a origem dele. O leite, por exemplo, qual é a origem do leite? É vegetal? Se for de soja, então pode ser animal e vegetal. Nós temos a água, temos o pão, o queijo, o ovo frito, a salada, o sal e o suco de frutas. Aí então você vai colocar qual é a origem deste alimento, certo? Ainda temos aqui, deixa eu colocar para vocês a imagem de alguns tipos de origens dos produtos derivados. Agora, olha essa pirâmide alimentar. Isso é muito importante, muito legal de entender essa pirâmide. Sabe por quê? Porque ela tem uma base que é bem grande e ela vai se limitando para cima. Quando a gente tem uma base bem grandona, olha lá, é aquilo que a gente pode fazer muitas vezes, que a gente pode ingerir muitas vezes. Olha só, a água, né? Nós temos exemplos ali, exercícios físicos, certo? Isso aí é o que vocês têm que fazer todos os dias. Ah, não podemos sair de casa, mas a gente tem um pátio, a gente tem uma sala que a gente pode fazer, né, uns exercícios lá, pode dançar ali, mexer o corpo, coloca uma coreografia. Tia Cecel tem um monte de coreografias que vocês viram agora na semana, né? E aí vocês podem estar movimentando o corpo. O que pode ser intermediário, que poucas vezes ao dia, por exemplo, ali, os cereais integrais, são riquíssimos em fibras, e essas fibras são necessárias para o bom funcionamento do nosso sistema digestório. Então, você vai consumir em maior quantidade, mas nem tanta, certo? Em maior quantidade quer dizer que de maneira moderada. Você não pode comer também toda hora o pão, mas sim você pode comer o pão integral. Frutas e vegetais, olha lá, verduras, legumes, isso você pode consumir de 3 a 5 vezes ao dia, certo? Porque na hora dos lanchinhos, né, onde você toma o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, a gente já conversou sobre isso na sala de aula, que a gente tem que tomar o café da manhã, fazer o lanchinho que a gente fazia às 9 horas, depois o almoço, depois o lanche da tarde, depois a janta e o lanchinho na noite. Então, esses lanchinhos intermediários, você pode estar fazendo com frutas, né? Com suco de frutas, que é bem legal. Aves, frutos do mar, carnes, esses derivados, né? Da origem do alimento animal, vocês podem estar fazendo, então, de 1 a 2 vezes ao dia. Não exagere. Leites e derivados, consumo até 3 vezes ao dia. Vocês estão percebendo que está afunilando, né? Está diminuindo a nossa pirâmide. E o que quase nunca, lá de vez em quando, bem esporadicamente, são os doces, os açúcares. Muito sal não faz bem. Refrigerante, tira o refrigerante e coloca um suco natural, você sabe, tá? Então, essa pirâmide alimentar, a gente vai trabalhar com ela depois mais lá na página 131, 130, onde vocês vão ser os masterchefs. Mas isso é para depois. Agora eu quero que vocês se concentrem, então, nas substâncias nutritivas. Por exemplo, os carboidratos que estavam lá no final, na segunda prateleira da nossa pirâmide. Eles fazem parte do grupo dos energéticos, eles nos dão energia. Aquela força que a gente tem para brincar, para correr, são os carboidratos que nos fornecem. Por isso que nós precisamos ingerir eles, por isso que eles estão na segunda prateleira do que é mais permitido. De preferência, os integrais. Se você não gosta, experimenta. Pede um pãozinho integral para a mãe, uma bolachinha integral, isso vai te dar mais força, tá bom? Mais energia e vai fazer funcionar bem legal o teu sistema digestório. Os lipídios, presta atenção na imagem, assim como os carboidratos, gorduras fazem parte de um grupo dos energéticos. Na página 128, os lipídios estão lá embaixo. Ah, prof, mas aqui está dizendo que são gorduras, olha ali. Sim, eles estão lá na ponta
da nossa pirâmide, ser consumidos de vez em quando. Mas também, por exemplo, nós temos azeite de oliva, óleo de soja, a manteiga, são mais indicados do que os doces, do que o óleo, né, o azeite normal, que está na ponta da pirâmide. Os de baixo ali, os lipídios, estão dentro do grupo dos carboidratos também, porque fazem parte da nossa energia. A gente precisa consumir eles, por isso que a gente tem que prestar atenção nas formas mais saudáveis, certo? O que mais nós temos ali? As proteínas. Essas fazem com que nossos músculos fiquem bem fortes, hein? São dos grupos dos construtores, eles constroem a nossa musculatura. Esse grupo é muito importante e está sempre trabalhando para formar nossas células, nos fortalecer e promover nosso crescimento, tá bom? Então, as proteínas são utilizadas para a construção do nosso corpo, para o nosso cabelo, a nossa unha, nossos ossos, a nossa pele. Então, as nossas células vão estar boas se a gente consumir as proteínas. Ah, prof, eu não como carne, mas existem muitos legumes aqui, como a gente está vendo, ó, grãos, verduras também que possuem bastante proteína, que podem ser substituídas pela carne, tá bom? Olha o grão de bico ali, ó, é uma delícia o grão de bico. Continuando as alimentações, nós temos as vitaminas e sais minerais. Ponto mais importante para a nossa saúde, principalmente nesse momento que nós precisamos estar com a saúde 100%. As fibras regulam o nosso corpo, as vitaminas ajudam com que nós tenhamos mais energia, mais força, mais saúde, vão fazer com que as nossas células funcionem de maneira. Então, a vitamina e os sais minerais vão fechar com tudo. Nós comemos um pouquinho de carboidrato, os vegetais, os lipídios, as proteínas e as vitaminas vão vir num alimento saudável. Então, cada vez que a gente ingere alimentos saudáveis, a gente vai ter mais e mais vitaminas, tá bom? Ali diz assim, as verduras como alface, almeirão, brócolis, couve, as frutas como maçã, pera e melão, os legumes como tomate, pepino, cenoura, berinjela e os sais minerais. Eles são riquíssimos em fibras e vitaminas. Então, pessoal, aprendemos bastante sobre alimentos saudáveis. Então, agora é a hora de colocar em prática. Vamos nos alimentar com coisas saudáveis, tomar bastante água, fazer exercícios físicos, tá bom? Estuda bastante, completa o livro, dá uma retomada aí no que a gente aprendeu, certo? Um beijo!